Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, depois de ressuscitado, no domingo de Páscoa, Jesus aparece aos discípulos que estavam em casa, trancados, com medo de serem perseguidos, mas também tristes por não terem mais o seu mestre consigo. De repente, Jesus entra e diz: que a paz esteja com vocês. Porque ele sabia da situação dos discípulos. Sopra sobre eles o Espírito Santo, devolvendo-lhes o ânimo, a esperança e a alegria da vida. Quando Tomé chegou, os discípulos relataram a experiência que tiveram com Jesus Cristo ressuscitado, demonstrando toda a alegria em terem visto o Jesus Cristo vivo novamente. Tomé ouviu tudo e respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos na mão dele e não tocar ali com meu dedo, e também se não colocar a minha mão do lado dele, não vou crer. Vamos ouvir a leitura do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26 a 29, para vermos como é que continua essa cena, essa história bonita entre Jesus e Tomé. Ouçamos o texto. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque viu? Jesus disse: felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Tomé não viu Jesus quando apareceu pela primeira vez aos discípulos. Sabendo da dúvida de Tomé, uma semana depois, Jesus aparece, entra na casa trancada e diz: que a paz esteja com vocês. E se dirigiu a Tomé, mostrando as feridas da cruz e se deixando tocar. Ele disse: pode me tocar. Jesus conhece a dúvida de Tomé, mas também sabe que Tomé tem o desejo de crer que Jesus está vivo. Após ver as feridas da cruz, Tomé confessa: meu Senhor e meu Deus. Tomé tem o encontro mais profundo com o Cristo ressuscitado. Ele não tem vergonha de duvidar, tanto que Jesus pede para ser tocado por ele. E é justamente neste momento concreto com o Cristo vivo que surge a confiança de Tomé. Agora, Tomé passa a entender que Jesus é humano como ele
que Jesus não é nenhum sobrenatural, que ele é o mesmo Jesus com quem ele andou e de quem ele ouviu os ensinamentos, que assim como Cristo ressuscitou, que ele também vai ressuscitar. Tomé entendeu que o Cristo ressuscitado é o mesmo Cristo da cruz. Por isso, Tomé deve ser lembrado entre nós como aquele que colocou sua dúvida diante de Jesus e se deixou envolver por Jesus. Ele também foi discípulo de Jesus. A dúvida é natural. Jesus levou a dúvida de Tomé a sério e veio ao encontro dele para responder suas dúvidas. Jesus sabe que a fé dos seus discípulos é fraca. Da mesma forma, ele sabe que nós temos dúvidas, que a nossa fé é fraca. Por isso, ele vem ao nosso encontro também para nos dar as respostas para as nossas perguntas. Ele vem para nos trazer paz. Hoje, ele vem a nós por meio da sua palavra que encontramos na Bíblia, que nos faz crer no Cristo crucificado e ressurreto. Assim, Jesus abre os nossos olhos, como abriu os olhos de Tomé, para crermos na sua presença viva entre nós. E é justamente diante de Jesus Cristo que nós podemos expor nossas dúvidas, porque Ele quer respondê-las. Assim como foi generoso com Tomé, oferecendo-se para ser tocado, Jesus é conosco. E Ele continua sendo tocado hoje em dia por meio das nossas atitudes, nossos gestos de respeito, de carinho e de generosidade para com o irmão. Então, meu amigo e minha amiga, não vamos sair por aí e falar, não seja como Tomé. Eu lhe digo que devemos ser como Tomé, porque ele teve a coragem de expor sua dúvida diante daquele que lhe poderia dar a verdadeira resposta, Jesus Cristo. E Jesus mostrou a Tomé as feridas da cruz, para lhe mostrar que, mesmo após a ressurreição, as feridas da cruz continuam fazendo parte da vida dele, de Jesus. Para mostrar que mesmo após a ressurreição, ele continua sendo o mesmo Cristo humano e humilde que caminhou com seu povo, que ajudou, que curou, que libertou. Ele continua sendo, hoje em dia, crucificado por causa da dor e das feridas de tanta gente. Se olharmos para a nossa realidade, veremos que as mortes, a fraqueza de fé, o luto continuam. A Páscoa não é uma mudança como num ato de mágica. A cruz ainda continua presente. Não podemos apagá-la para não corrermos o risco de tornar o Evangelho uma pregação de um Cristo sem rosto humano. Por isso, a esperança nasce da cruz. A certeza de Tomé
de estar na presença do Cristo vivo, nasceu após ele ver as feridas da cruz em Jesus Cristo. E assim, como Jesus respondeu a dúvidas de Tomé, ele nos faz entender que a morte não tem a última palavra sobre nós. Que o luto não nos deixará no fundo do poço. A Páscoa, ela nos capacita a testemunhar a vida sobre todos os sinais de morte. Nos capacita a testemunhar a esperança que transforma, que nos fortalece, que nos anima. A dor continua, mas nós temos agora a palavra de Deus na Bíblia, que nos fortalece e nos impulsiona a lutarmos pela vida digna e justa. Sabendo, caro amigo e amiga, das nossas dúvidas e que os sinais da cruz continuam, Jesus chega perto de nós, nos consola dizendo: que a paz esteja com vocês. Estas foram as primeiras palavras que Jesus disse aos discípulos após a ressurreição. Ao desejar a paz, Jesus conforta os nossos corações no sentido de não fugirmos das feridas da cruz, mas transformá-las em uma nova atitude de caminhar junto com Jesus Cristo. A paz nos encoraja a trilharmos novos caminhos de fé e de esperança em meio ao sofrimento, numa vida de generosidade, solidariedade e amor mútuo. Após a paz, Jesus se deu a conhecer. É assim que acontece conosco. Quem vive a nova atitude de vida gerada pela paz, que é dita pelo Cristo crucificado e ressurreto, conhecerá Jesus e verá que Ele está bem próximo de nós para nos animar e encorajar. Ao saber que Jesus Cristo, ressurreto, é o mesmo que foi crucificado, Tomé confessou: meu Senhor e meu Deus. Tomé entrega a sua vida a Jesus. E, em meio a tantas propostas de poder, tanta gente que acha ter o poder sobre os outros, nós somos chamados a confessar que somente Jesus é Senhor e Deus, que salva e liberta das feridas das cruzes de hoje em dia. Então, meu caro amigo e minha amiga, não vamos crucificar Tomé. Vamos aprender dele a colocar as nossas dúvidas diante de Jesus Cristo para obtermos as verdadeiras respostas que transformam a nossa vida. Cristo vive e está entre nós. Nisso temos que crer e, a partir disso, semear vida digna e justa em meio a tantas feridas. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Se você ouviu esta mensagem, deixe o seu comentário, compartilhe com outros e se inscreva lá no meu canal do YouTube,
Pastor Willi Topfer. E nós vamos nos ver no próximo domingo.